nosso professor da classe de pastores e presbíteros, que hoje estará dando a alegria de participar do nosso estudo como professor convidado. A paz do Senhor. Tudo bem, presbítero? A paz do Senhor, presbítero Henrique, a paz do Senhor, povo de Deus, com alegria que hoje nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Para nós é sempre um privilégio poder falar do amor de Jesus, poder falar dessa santa palavra, a Bíblia Sagrada. Hoje, com um tema bem polêmico, e eu já quero de antemão deixar claro que hoje nós vamos tratar de um assunto dentro de um cunho doutrinário, de um cunho assembleiano, que nós vamos falar sobre eleição e predestinação, e eu peço a todos que abram as suas Bíblias, as suas revistas, em suas casas, para que você possa ter uma compreensão, acompanhar conosco a nossa linha de raciocínio dentro do que a Bíblia Sagrada nos orienta. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a terceira lição desse segundo trimestre, eleição e predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está em Efésios, capítulo de número 1, o verso de números 4 e 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, o verso de número 4 ao 12. Leamos: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Efésios, eu costumo dizer que é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, que fala acerca da importância, da posição do homem diante de Cristo. E hoje, nesse tema bem comentado dentro das classes de teologia, acerca da predestinação e a eleição de Cristo. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Ou seja, esses dois temas, bem estudado, bem esclarecido, nos deixa com um conhecimento, uma maturidade maior de entendimento acerca do plano divino de salvação para a humanidade.
E eu quero já deixar claro que o cunho que nós vamos estudar é um cunho pentecostal, aonde nós falaremos dentro de uma doutrina da Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, e eu quero louvar ao Senhor Jesus pela sua vida, por você estar aí entendendo e aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Quero, antes de entrar nessa lição, esclarecer um pouquinho desse textuário, para que nós possamos se aprimorar dentro desse tema. O textuário, ele traz algumas palavras bem interessantes. Ele fala sobre eleição, irrepreensão, predestinação e adoção. São palavras-chave desse textuário, e eu quero reler esse texto antes de nós entrarmos no tópico 1. O textuário diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, do 4 ao 5. A palavra eleição no grego aqui está aklegomai, que significa escolher. Ela aponta para a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejamos santos e inculpável. A mal interpretação desta palavra causa uma falsa doutrina da salvação, que diz: Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação, sem a participação do homem nessa escolha. Isso é um equívoco. Deus não escolheu ninguém para salvação e predestinação. Deus escolheu todos os homens. Deus quer que todo mundo seja salvo. Isso nós podemos ter uma compreensão melhor se a gente for ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, a revista corrigida diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicada. Quando a gente lê ela na NTLH, ela vai dizer assim, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Entende? Deus aqui, Ele dá ao homem o direito de escolher, em resistir ou não à escolha de Cristo, à eleição. Então Deus, Ele não predestina uns para a salvação e outros para a condenação. Deus, Ele predestinou o homem, quando o homem entende a eleição de Cristo, Ele predestina o homem à salvação. E se o homem não quiser também, Deus, Ele não nos trata como marionete. Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, e isso é uma escolha própria sua. É você que tem que decidir aceitar ou não a eleição de Cristo, fazer parte ou não dessa eleição que o Senhor nos deu. A segunda palavra que me chama a atenção nesse textuário, ele fala sobre ser irrepreensíveis, ou seja, sem culpa ou sem ter do que se apontar. Todos nós que outrora éramos pecadores, presos no pecado, fatado à condenação eterna, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos ingressados na eleição de Cristo. E quando somos ingressados na eleição de Cristo, nós temos algumas obrigações, e uma delas é ser irrepreensíveis, sem culpa, sem do que se apontar. É isso que Paulo está dizendo no textual. Ele tem outra palavra também que ele fala sobre predestinação. Ele vai dizer assim, e nos predestinou para a adoção de filhos. Essa predestinação é o termo que significa determinar antes, ou seja, a predestinação é o mesmo que decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusive a eleição, inclusos na eleição. E a outra palavra que ele me chama a atenção, ele fala sobre ser adotado. É o mesmo que aceitar legalmente como filho, concedendo-lhe direitos e peculiaridades de uma família. Ou seja, em
Já no texto áureo, o apóstolo Paulo ele já abre um leque de entendimento para nossas vidas acerca da predestinação e a eleição em Cristo. Deus, importa-se para Deus que todo mundo seja salvo, mas Deus também não interfere o livre-arbítrio do ser humano. Deus, ele respeita o seu direito de escolha, e Deus, ele por respeitar o seu direito de escolha, você tem o direito de resistir ou não a esse convite do Senhor de entrar na eleição de Cristo e ser predestinado a usufruir da glória, da presença e de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido. Vamos entrar no primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos nessa escolha: em que fomos escolhidos, em Jesus, e para isso ela é cristocêntrica. 2, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3, e qual a finalidade dessa escolha? Para que fossamos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 2, foi o que nós lemos de antemão. Então, aqui nós já temos um leque aberto sobre a eleição divina. E eu escrevi aqui um texto da Bíblia Sagrada, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque é impossível falar de eleição divina sem se basear única e exclusivamente no amor de Cristo. A eleição divina se dá através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém consegue ninguém pode se bater no peito e dizer: eu sou um eleito de Deus, sem aceitar a Jesus como seu Salvador. Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou eleito para com Cristo, se não obedecer aquilo que Cristo nos orienta através da sua Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Oh, glória! E eu sinto a presença de Deus quando eu falo sobre isso, porque é impossível o homem entender a eleição e a predestinação de Cristo sem que antes tenha uma comunhão perfeita, uma vida plena diante do nosso Senhor Jesus. E vai aí uma dica para você: se queres de fato usufruir das mais cordiosas bênçãos espirituais de Deus para a sua igreja, tenha uma vida de comunhão com Cristo, tenha uma vida de dedicação a fazer a vontade, o querer do nosso Senhor Jesus. Como ele mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se realmente você deseja amar a Cristo de todo o coração, cumpra o edito do Senhor, aquilo que ele nos concedeu através da santa palavra
do Senhor Jesus. As condições da eleição, subtópico 2 do tópico 1. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16 e 1 Timóteo 2, do 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas próprias obras. Aleluia! Se alguém fizer alguma pergunta, me dá um sinal e eu dou uma pausa para poder responder, se caso nós também conseguimos, porque nós também não sabemos tudo, estamos aqui para aprender também. Então, segundo nós lemos as condições eleitas de Cristo, antes da gente entrar nesse tema sobre a eleição divina, é importante a gente entender qual é o propósito disso tudo. É importante a gente entender alguns pontos importantes que nos faz entrarmos, usufruirmos dessa eleição de Cristo para com a sua igreja. Primeiro, a eleição é para os que creem. Não existe eleição de Cristo para quem não acredita em Cristo. Seria uma incoerência você não acreditar em Cristo e falar que é eleito de Cristo. Então, primeiro ponto que a gente tem que parar para observar, para entender as condições da eleição, é que nós precisamos crer em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, o versículo chave de toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é impossível entender ou usufruir da eleição de Cristo sem que nós não acreditemos no nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro tópico de observação para usufruir uma das condições para usufruir da eleição de Cristo é crer em Cristo Jesus. Segunda condição, é impossível obter salvação sem uma vida de fidelidade a Cristo. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus, aleluia, vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia. Olha o que diz também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então entenda, uma das condições para que o homem usufrua da eleição divina é crer em Cristo Jesus e ter uma vida de dedicação a obedecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, Jesus ele se manifestou ao mundo para unir o homem a Deus. E se a gente não obedece aquilo que o Senhor nos traz, é impossível também se unir a Cristo, a se unir a Deus. Foi ele mesmo quem disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi ele que também disse, mantenha a paz com todo e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para ter a presença de Deus, para usufruir dessa eleição divina, precisamos ter uma vida de fidelidade a Cristo Jesus. Terceira observação que nós temos que parar para prestar atenção, para entendermos a eleição de vida. A eleição divina. A eleição ou escolha feita por Cristo para a salvação é para todos, mas é derramada somente a alguns. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue
do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Percebe? Que ele não derrama por poucos, ele derrama por muitos. Isso abrange toda a humanidade, isso não está restrito a algumas pessoas, isso está abrangendo a toda a humanidade, porque importa para Cristo que todo homem seja salvo. Vou ler de novo, porque isto, Jesus disse isso, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha o que ele vai dizer lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 11, 51, 52. Ora, ele não disse isto para si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Entenda o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. A salvação, ela é para todos. Todos têm direito de entrar pela porta do reino. Todos têm direito, e há uma frase que eu digo muito: vem para o reino, porque isso é um convite dado a toda a humanidade. Todo homem tem direito de usufruir da salvação, mas para isso precisamos entrar pela porta, e a porta é Cristo Jesus. Ele é a porta do curral, ele é a porta do pasto verdejante. E se nós não entrarmos por este caminho, é impossível alcançarmos a salvação. A salvação é só por Jesus Cristo. Mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada que a eleição divina não é para todo mundo, é só para alguns, para aqueles que entraram por esse caminho. Então entenda, a salvação é para todos, mas usufruir da eleição divina é só para aqueles que entraram pelo caminho santo e obedecem à palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Subtópico de número 3, do tópico 1, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está lá no texto áureo, capítulo 1, versículo 4 da carta aos Efésios. Nesse aspecto, o vocábulo grego aios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Os termos apontados para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Está na leitura bíblica em classe, no capítulo de número 1, versículo 4, ele vai deixar claro acerca da posição do homem de ser irrepreensível diante de Deus. Quando nós entramos nessa linha de raciocínio sobre a santidade, uma vida santa e irrepreensível, nós precisamos deixar claro que ser santo é ser separado do pecado. Não existe amizade entre o ímpio e o injusto, o justo e o injusto, entre o crente e o ímpio. Não existe amizade ao ponto de usufruir de uma vida comum com o outro. Nós temos conhecimento, nós lidamos com pessoas que não aceitaram Jesus, nós compartilhamos conversas, nós compartilhamos fotos, nós compartilhamos amizade, nós vivemos em um mundo pecaminoso. No trabalho, nem todos são crentes, na escola, nem todos são crentes, na rua, até mesmo na sua família, nem todos são cristãos. Mas nós estamos ali, convivemos com ele, mas não podemos viver de forma igual a eles. Nós somos santos. O mundo tem que olhar em mim, em você e ver algo diferente. Lembra que Jesus disse que é impossível esconder uma candeia acesa debaixo da cama?
Por quê? Porque uma candeia acesa, escondida em um lugar escuro, alguém vai ver o raio de luz que ela transmite. E assim mesmo somos nós. Nós somos uma candeia acesa, nós somos luz em um mundo de trevas. É por isso que é importante que o crente viva uma vida de santidade para com o Senhor. Porque é através dessa busca contínua de mudança interna, dessa vida contínua de busca pela santidade ao Senhor, que a nossa luz vai brilhar em meio a esse mundo de trevas. Simples, hoje nós vivemos em um caos, estamos em um caos mundial. A epidemia do coronavírus, Covid-19, tem assolado o mundo e o mundo tem ficado desesperado. E a gente vê tanta gente desesperada por tanta notícia ruim que acontece na mídia brasileira. E a gente vê nas redes sociais com pessoas que pegam e compartilham tantas desgraças, tantas coisas ruins, que isso afeta o psicológico de muita gente. Nós, como luz, precisamos pregar o Evangelho. E olha, pregar o Evangelho é falar boas novas. Nós somos luz em Cristo e temos que ser a esperança para essa humanidade perdida. Aleluia. Vamos lá, subtópico 4 do tópico 1. A nova vida dos eleitos. Aleluia. E eu quero entrar nesse tema e eu vou citar para os irmãos algumas obrigações de ter para usufruirmos dessa vida. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, aleluia, tais como mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula ou sem mancha e nem rugas, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aleluia! Ser um eleito nos exige algumas obrigações. Vamos ao que diz, como o mesmo escritor relata, Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É impossível ser um eleito e não viver uma vida constante, uma busca constante para ser igual, semelhante, termos a mesma atitude, o mesmo pensar do nosso Senhor Jesus. A vida de um eleito se restringe a isso, ser imitador de Cristo, fazer a obra que Ele mesmo nos outorgou fazer. Vou citar algumas obrigações dos eleitos de Cristo. Primeiro, o eleito vive diferente do mundo. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Isso aqui é lindo, porque Jesus, através do apóstolo Paulo, ele nos ensina que para sermos eleitos do Senhor, não podemos viver como o mundo vive. E aqui eu não vou entrar não vou esmiuçar esse versículo, porque isso aqui daria um estudo profundo sobre como o crente deve se comportar no meio aonde nós vivemos. Há um ditado que circular que rondeia o mundo hoje, que é que o ser humano é fruto do meio. Ele diga com quem tu andas, ou direi quem tu és, quem se mistura com pouco, farelo comes. São alguns ditados do que o mundo diz, que é uma realidade. Se você se espelhar ou se aparelhar com costumes alheios, você vai automaticamente usufruir ou praticar os mesmos costumes. É aí que está a diferença dos eleitos de Cristo, porque ele vive em um mundo pecador. Nós não somos extraterrestres, nós não somos espírito, nós somos carne, vivemos em um mundo pecaminoso, habitamos no meio de um povo pecaminoso. Nós, quando chegamos no trabalho, nós compartilhamos, cumprimentamos pessoas que uns nem acreditam em Deus e outros têm raiva de crente. Isso é fato, nós passamos por isso, vivemos por isso. Mas aí está a diferença do eleito, porque o eleito, aonde ele chega, ele faz a
diferença. Nós, como eleitos de Cristo, não nos comportamos como o mundo se comporta. Olha mais uma atribuição dos eleitos de Cristo. O eleito rejeita a prática do velho homem. O que é isso, presbítero? Eu vou lhe explicar. Quem é eleito por Cristo, ele automaticamente, ele rejeita, ele tem nojo das coisas pecaminosas que ele praticava. Uma certa feita, lidando com libertação, encontrei ali um jovem que era muito viciado, e um belo dia ele levanta as suas mãos e aceita Jesus como Salvador. E quando ele chega no ambiente onde ele vivia, um dos seus irmãos de sangue era viciado no mesmo vício, no mesmo entorpecente que ele era viciado. E ele aceitou Jesus, de fato, entregou a sua vida para Jesus, e quando ele chegou ali, o seu irmão de sangue disse: aí, vamos? Ele automaticamente, ele sentiu nojo daquilo. E ele contando, ele falou assim: ó, Wesley, quando ele me ofereceu o que eu vi, aquilo me deu vontade de vomitar, me deu um nojo, eu não aguentei aquilo ali. E eu disse: sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus se manifestando na sua vida, porque o poder de Deus nada mais é do que a transformação de vidas. Então, o eleito de Cristo, ele rejeita aquele que rouba, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que adulterava, não adultera mais. O eleito de Cristo rejeita a prática do velho homem. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 22, que quanto ao tratado passado, quanto ao velho homem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, quem é eleito de Cristo, ele abre uma luz de entendimento para a sua vida, e o Senhor não permite que o seu povo seja enganado. Aleluia. Mais um atributo da vida de um eleito: o eleito busca uma nova vida. Efésios 4, 24, e vos revistais de um novo homem, aleluia, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vou ler de novo: e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A vida de um eleito está em uma busca contínua de mudança, uma busca contínua de uma nova vida em Cristo Jesus. Outra, o eleito vence os hábitos pecaminosos, aleluia. Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Mais uma atribuição da vida de um eleito: o eleito cultiva uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Isso aqui é interessante, porque quem vive uma vida de eleição em Cristo, ele tem uma busca constante para obter uma comunhão plena com o Espírito Santo. E, irmãos, é triste nós falarmos sobre isso, mas é uma realidade, que a igreja do século atual, ela não pode, não deve se deixar levar por esse neopentecostal que está surgindo aí. Esse novo Pentecoste, que acha que o Espírito Santo é só um movimento que acontece dentro dos templos. Não. Ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, isso é 24 horas do seu dia. É você deitar, dormir e acordar com o Espírito Santo. É você ir para o seu trabalho e num caminho estar com o Espírito Santo. É você exercer a sua profissão com o Espírito Santo. É fazer tudo da sua vida com Ele. Ter comunhão é isso. É você estar entrelaçado com Ele. Olha, como diz a lição passada, o nosso presbítero Jeremias deu uma excelente aula aqui. Na lição passada fala sobre isso, sobre a gente ter uma vida íntima com o Senhor. Nós precisamos exercer a comunhão com o Espírito Santo. Só assim podemos bater no peito e se declarar um eleito do Senhor. Última obrigação que eu escrevi aqui para que os irmãos possam entender sobre a vida de um eleito. O eleito cultiva uma vida de comunhão com os santos. Isso aqui é interessante, porque é impossível eu, Henrique, ser eleito se eu não tenho uma comunhão contigo. Ora, se o céu é para mim e para você, como é que vai ter intriga entre nós dois? Não pode, isso não existe.
É impossível você dizer que é um eleito se você não tem comunhão com a igreja. É impossível você dizer que é um eleito se você não gosta, eu não gosto de A, eu não gosto de B. Está errado, porque a Bíblia deixa claro. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E eu tenho que dar glória a Deus por isso, porque é impossível nós falarmos que somos eleitos de Cristo se a gente não usufruir de uma comunhão com o nosso irmão. Não, eu sou do grupo A, ele é do grupo B. Não existe isso, partidarismo dentro da igreja, isso não pode existir. Mas presbítero, isso existe. Sim, existe, e é um equívoco, é um erro, não pode existir. E nós, como eleitos de Cristo, temos que refletir um evangelho puro e verdadeiro. Somos nós que temos a obrigação de chamar os irmãos e o aconselhar, para que todos andem segundo a orientação do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos entrar no tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Aleluia. Os irmãos estão participando aqui, a classe Pérolas, o pessoal está bem empolgado aqui com o estudo. Irmã Leila disse: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Glória a Deus pela sua palavra. Então, os irmãos estão aqui, pastor José Rodrigues também já mandou uma saudação aqui a toda a igreja, dizendo que os irmãos continuem aí orientados pela presença do Espírito Santo de Deus, mandando um abraço, diz que está cheio de saudade, dizendo para que os irmãos sigam firmes na fé, na graça e no conhecimento de Deus. Os irmãos estão participando o tempo todo aqui constantemente, glorificando a Deus, endossando a palavra, e aí lembrando aos irmãos que caso haja alguma pergunta, caso seja necessário um esclarecimento, os irmãos estejam à vontade. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Há quem acredita que a EVAD está fechada, e eu quero deixar claro que a EVAD não está de portas fechadas. A igreja está aberta para que você possa ter o seu gabinete pastoral, para que você possa exercer as suas funções administrativas. Deus, Ele tem proporcionado à igreja um momento de refletir sobre as nossas vidas diante de Deus. A igreja continua aberta para que você possa vir, dobrar o seu joelho, orar. O que nós estamos fazendo é cumprindo a orientação das autoridades constituídas, como o nosso Deus mesmo orientou a obedecê-las. Não fazemos aglomerações. Então, mas a igreja está aberta para que você possa vir adorar ao Senhor, orar ao Senhor, fazer aquilo que Deus tocar o seu coração. Vamos lá, tópico 2, predestinados para vida de adoção. Aleluia. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade. A predestinação, subtópico 1. O termo grego, isso aqui é meio complicado de falar, mas eu vou tentar. O termo grego proirizou, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Isso aqui eu disse para os irmãos na introdução, determinar de antemão. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Aleluia. Predestinação. É impossível que alguém esteja
é possível que alguém esteja pensando sobre alguns assuntos que estão presentes no debate teológico, como pelágio ou semipelagianismo, ou calvinismo, ou arminismo, e eu não quero entrar em debate teológico. O que nós estamos aqui é para esclarecer o cunho doutrinário da Assembleia de Deus. Nós estamos aqui para ressaltar o que nós aprendemos e cremos. E se você quiser se aprimorar dentro do cunho teológico assembleano, pentecostal, é só você ler o livro Arminianismo Puro e Simples, de Jaime Emerson Oliveira. E aí você pode ter um conhecimento maior do que nós estamos tratando. Temos o termo predestinação, aparece 6 vezes no Novo Testamento. A Bíblia é clara quando usa esse termo para predestinação. Que termo é esse? O termo grego. Ele aparece 6 vezes no Novo Testamento e ele é clara quando usa esse termo para predestinação, pois ela aponta para uma verdade central da salvação, que não existe salvação sem Cristo Jesus. Foi o que o escritor, o comentarista disse na revista, que não existe salvação sem Cristo. Como assim, presbítero? O que a Bíblia diz acerca disso? Vamos ler o que a Bíblia fala acerca dessa predestinação. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala através da vida do apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, ou seja, já te conhecia, como está em Jeremias capítulo 1, ele te conhecia antes que te formasse no ventre. O Senhor já conhecia a sua vida e te chamava pelo seu nome. Aleluia. Isso aqui é interessante, porque antes que o seu pai registrasse você no cartório, ele já conhecia o seu nome. E de antemão te conheceu, também te predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Entenda, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida em Cristo. Ele nos predestinou para sermos uma imagem, a imagem de seu Filho, o seu primogênito. Então não existe predestinação, não existe salvação sem Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eita glória! Olha como Jesus é lindo, é através dele que nós encontramos a salvação perfeita em Cristo Jesus. Aleluia! A partir dessas duas palavras, predestinação e eleição, surgiram algumas interpretações, e quero apontar 4 delas, sem entrarmos em um debate teológico, mas com o desejo de expor aos nossos alunos as diferentes linhas de pensamentos existentes. Eu vou deixar para os irmãos aqui as 4 linhas de pensamento que tem acerca da predestinação. Primeiro, existem aqueles que afirmam que o homem é o único agente da salvação. Segundo, existem aqueles que creem que o homem dá início ao processo da salvação e que Deus responde à iniciativa do homem. Terceiro, os calvinistas, que acreditam que Deus é o único agente da salvação, predestinando uns para a salvação e outros para a condenação. E os arminianos, que acreditam que é Deus quem opera durante todo o processo da salvação, mas o homem deve responder a Deus acerca disso. E é o que a Assembleia de Deus, nós, a Assembleia de Deus, cremos na 4ª afirmativa arminista, pois entendemos que Deus deseja que todo homem seja salvo, como a Bíblia declara. Mas, presbítero, eu quero respaldo bíblico para isso que você está falando, e eu vou lhe dar. Jesus Cristo morreu por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento, aleluia,
da verdade. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, para que você possa entender o cunho teológico da Assembleia de Deus acerca da predestinação e a eleição, a primeira carta de Timóteo e a primeira carta de João, que nós acabamos de ler, fala sobre a salvação a todos. Nós cremos no que a Bíblia diz, acreditamos no que a Bíblia nos orienta, que a salvação de Cristo, ela é para todos. A salvação de Cristo não é para A ou para B, não é para uma classe social distinta, não. É para que todo homem seja salvo. O Evangelho de Cristo também é para todos. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Outra base teológica, outra base que a Assembleia de Deus acredita acerca da predestinação: o arrependimento também é para todos. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o arrependimento também é para todos. E o convite da salvação também é para todos. Isso está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da água da vida. Percebe-se que ele não restringe a umas pessoas. A igreja aí diz: vem. Não, isso é aquele. Então ele abre um leque a toda a humanidade. E o perdão de Deus também é para todos aqueles que creem em Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu santo nome. Então, assim como a salvação, assim como a predestinação, assim como a eleição, para aqueles que, assim como a salvação é para aqueles que entram na eleição, a salvação é dada a todos. Nós é que temos que entender que somente encontramos a salvação através de Cristo Jesus. Aleluia. E a graça de Deus é manifesta trazendo a salvação a todos. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Embora a salvação seja uma obra exclusivamente de Deus, ela é dada a todos os homens. Ela não interfere o direito de escolha do ser humano. Entenda, embora a salvação é dada a todos os homens, Jesus padeceu na cruz por todos os homens, ela não interfere no direito de escolha do homem. O homem, ele tem o direito de decidir entrar ou não na lista dos eleitos de Deus por Cristo Jesus. Como assim? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você quiser dar uma pausa, fazer alguma pergunta, pode me interromper. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Percebe que aqui a Bíblia está dizendo sobre uma guerra constante, uma luta constante entre o homem e o pecado. Somos nós que precisamos guerrear, somos nós que precisamos lutar para entrarmos na eleição de Cristo. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha agora a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O próprio Deus dá o direito ao ser humano de escolher aquilo que ele quer. Então, a salvação é para todos. Importa-se que todo homem seja salvo, mas infelizmente nem todos serão. Por quê, presbítero? Porque Deus não interfere no direito de escolha, no livre-arbítrio do ser humano. Você tem o direito de escolher se quer ir para o céu ou não, se quer ir para o inferno ou não. Muitos falam: eu fé em Deus, eu tenho Jesus, mas não é bem assim. Para irmos ao céu, para encontrarmos com o Senhor, precisamos
fazer valer o que ele nos orientou através da Bíblia Sagrada. Presbítero Eres, a senhora Ângela Maria da Conceição, nossa irmã, está perguntando o seguinte: mas todos serão salvos pela graça? Todos que serão salvos serão pela graça. Nem todos serão salvos, mas os que forem salvos será pela graça. E a graça é um favor imerecido. Para podermos encontrar, para que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas, nós precisamos, irmã Maria, entrar pela eleição de Cristo. E quando nós entramos na eleição de Cristo, nós passamos a ter algumas atribuições para vivermos uma vida de um eleito. Amém? Amém. Vamos lá, subtópico 2, do tópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir o plano da salvação, a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida graça. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Então, quando Paulo é o único que fala desse termo adoção no Novo Testamento, embora nós também podemos observar nos editos joaninos de João, ele fala lá em João capítulo 1, versículo 12, acredito que seja isso mesmo, acompanhe na sua Bíblia, ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Percebe que ele fala? Aos que nele creem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Ou seja, não é filho, foi feito filho. Isso aqui entende-se como adoção. Embora Paulo é o único que expressa esse texto, essa palavra adoção, você vai ver João também falando algo similar a isso. Olha o que ele vai dizer também lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Então, são dois textos de João que ele assemelha ao tratado de adoção. O Senhor é quem nos adotou e nos deu o direito de ser chamado de filhos. Subtópico 2, do tópico 3, os privilégios da adoção. Aleluia. Olha o que ele vai dizer, vamos lá. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens do que o adotou. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Aleluia! E isso aqui é interessante, porque se a gente parar para observar a expressão de Paulo, também podemos entender
que o crente, após exercer, após usufruir da adoção, ele passa a usufruir também de toda a herança do que o adotou, e que é Cristo Jesus. Além de usufruir da sua herança, também passamos a ter o seu nome. É isso que Paulo está dizendo, que assim como a adoção natural, quando Cristo adota, nós somos adotados por Cristo, nós passamos a usufruir dessas dádivas dessa adoção. Vou falar sobre algumas delas. Primeiro, um novo nome. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome, dádiva de quem é adotado por Cristo. Entende, irmãos? Porque adotar, muita gente vê a palavra adotado com um certo receio, mas ser adotado é usufruir dos mesmos direitos de um filho. O filho, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus veio para dar a salvação ao povo judeu, e o povo judeu não o recebeu, e todos quanto creram, os fez de filhos. Somos nós, gentios, que se convertemos a Cristo e passamos a herdar, ser co-herdeiro de Cristo para a salvação. Segundo privilégio que tem uma pessoa que foi adotada a ser um eleito de Cristo, é uma nova imagem ou posição diante do mundo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, aleluia, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Então, quando nós passamos a usufruir da adoção de filho, nós passamos a ser a imagem do Filho. Como assim? Nós passamos a ter a mesma conduta, passamos a ter a mesma ética, a moral do Filho, que é Jesus, o Cristo. Terceiro privilégio que eu anotei para os irmãos entenderem acerca da adoção. Terceiro privilégio, uma nova comunhão ou relacionamento com Ele. E esse relacionamento muda a nossa vida, fazendo que passemos a ter o mesmo sentimento dEle e uma herança eterna. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, e clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. E se eu fosse você, já estaria dando um glória a Deus aí na sala da tua casa. Porque nós somos herdeiros em Cristo, porque fomos adotados para uma salvação eterna. Aleluia. A glória a Deus. Vamos entrar no tópico 3. Amém? Já estava estranhando que a pergunta não tinha aparecido ainda. A gente costuma dizer que quando a aula é boa, ninguém tem dúvida, ou todo mundo tem dúvida e acaba participando, mas a aula está boa, os irmãos aqui estão graças a Deus, regozijando, festejando, todo mundo aqui pode ficar tranquilo que, inclusive, apareceu a pergunta que eu já imaginava que apareceria. O irmão Samuel pergunta o seguinte: certa igreja orienta que uma vez salvo, salvo para sempre. A minha pergunta é o seguinte: um salvo pode correr o risco de perder a salvação? Olha, se ele já é salvo, ponto. Eu não vou entrar em debate teológico acerca de o que um diz ou o que não diz, que isso tomaria toda a aula, e a gente não teria um tempo suficiente para poder explicar acerca de tudo isso. Mas o que nós acreditamos, e eu vou ler novamente o que a Assembleia de Deus prega e o que a Assembleia de Deus acredita acerca desta salvação. Lembra que eu disse para os irmãos acerca desse tema? A Assembleia de Deus acredita fielmente em que o homem, que Deus é quem opera durante todo o processo da salvação, mas o homem deve responder isso diante de Deus. Ou seja, Deus quer que todo homem seja salvo, mas é um direito de escolha do homem usufruir dessa eleição de Cristo. Então, para Deus,
todo mundo que deve ser salvo, Ele quer que todos sejam salvos, mas, infelizmente, nem todos serão, porque nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós temos que deixar claro que a salvação é para todos, mas somos nós que temos que obedecer e permanecer. É uma luta constante. A santificação é uma luta constante, e sem santificação, ninguém verá Deus. Exato, exatamente por isso que um homem pode perder sua salvação. A partir do momento que ele perder esse processo de santificação, ele não pode ver a Deus. Entendeu? Então, glória a Deus pela sua pergunta, espero que tenha sido bem claro na minha resposta à nosso irmão, Samuel, não é isso? Glória a Deus. Como diz o pastor Edmilson na primeira aula, para não dizer que é fácil, tem que ter uma perguntinha difícil, né? Tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Subtópico 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou, irmão Samuel, preste atenção que nós vamos ler. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Não sei, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecados. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou escolher que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nessa declaração de fé, a nossa declaração de fé, que isso está na livraria da CPAD, a declaração de fé da Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, predestinação, é importante ressaltar que não existe predestinação para condenação. Deus não predestinou ninguém. Mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. As pessoas entram muito por esse caminho. É óbvio que Deus sabe tudo. A presciência de Deus, o tempo, o conhecimento de Deus não está limitado ao tempo. Deus sabe de tudo. Deus sabe desde a fundação do mundo que você estaria aí sentado na sua casa assistindo essa aula. Deus, ele tem a ciência de todas as coisas, mas ele não predestina o homem à condenação. Isso é o homem que corre atrás da sua condenação. Então é importante ressaltar que não existe predestinação para a condenação. Isso é escolha do homem. É o homem que escolhe ser salvo ou não. E quando o homem escolhe ser salvo, ele entra na eleição de Cristo, e quando ele vive uma vida constante, uma constante transformação de vida, uma constante busca para ter comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito, uma vida de santidade, ele usufrui das dádivas da predestinação que o Senhor dá ao seu povo, amém? Então é importante ressaltar que não existe predestinação para a condenação. Deus predestina para a vida, para a transformação segundo a imagem de Cristo e para a santidade. Então isso é importante os irmãos gravarem aí. Deus predestina para a vida, para a transformação segundo a imagem de Cristo e para a santidade. A predestinação nunca predetermina a escolha dos homens, e sim a escolha de Deus, no que diz respeito ao seu relacionamento com o homem. Em sua presciência, Deus planejou perfeitamente a salvação para a humanidade, e isso não anula o livre-arbítrio do homem. O homem tem o direito de resistir ou não ao chamamento de Cristo. Então entenda, Deus não predestina ninguém o Henrique vai para o céu, o Wesley vai para o inferno. Deus não trabalha dessa forma. Uma vez salvo para Deus não trabalha dessa forma. Deus importa que todo homem seja salvo, e nós que temos que entrar pelo caminho da salvação. E eu vou deixar alguns textos bíblicos para que você possa entender que o homem também pode resistir a esse direito, que o homem também pode resistir ao chamamento de Cristo. Cristo está chamando, vem
vem para o reino, vem ser salvo, aceite a Jesus, me aceite como teu Salvador, vem até mim, eu vos levarei até o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a porta. Jesus está sempre chamando, Jesus está sempre convidando. E eu vou deixar alguns textos que o homem tem o direito de escolher, de resistir ou não a esse chamamento. Eu vou aproveitar, presbítero, a entrada dos textos que você vai passar para responder também a pergunta da Aline Miranda, que é exatamente a pergunta que ela fez a respeito, deixa eu ver, subiu aqui, olha só. E o que o texto quer dizer com muitos são chamados e poucos escolhidos, a respeito do chamamento mesmo, que o irmão vai, nesse momento, testificar através dos textos. Né? Quem fez a pergunta? Eu acredito que tenha sido a eleita do irmão. Eu acho que é a irmã Aline, a esposa. Não, eu não posso perder a oportunidade. A Aline Miranda é ela? Isso, eu não posso perder a oportunidade de falar que eu a amo, né? Então tá bom, tá declarado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Em rede internacional, como diz o pastor Carlos. Ela está rindo em casa. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou responder a minha digníssima dentro do que a Bíblia diz. Como eu disse, o homem tem um direito de resistir o chamamento de Deus, o chamado de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Por quê? Por causa disso. João capítulo 5, versículo 40, olha o que a Bíblia vai dizer. E não quereis vir a mim para terdes vida? Jesus está perguntando aos escribas, eu estou aqui, e você não quer vir até mim para ter vida? Então, o homem tem essa facilidade, tem essa possibilidade de resistir. Não, eu não quero Jesus, eu nunca vi Jesus, eu não acredito em Jesus. O homem tem essa possibilidade de resistir. Ele chama até ele está chamando para a salvação, mas se ele não quiser, isso não vai acontecer na sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo, mas vós sois como vossos pais. Jesus, os próprios discípulos estão orientando a igreja, dizendo, vocês são de dura cerviz. Quem fala isso é Estevão. Estevão, quando está sendo antes de ser apedrejado, ele vai dizer para os judeus, os que estão ali, os fariseus, vai dizer, olha, vocês são de dura cerviz, vocês são duros de coração e duros de ouvido. Mas eu sei porque vocês são assim, porque os vossos pais te ensinaram assim. Então, o homem pode ser duro, o homem pode resistir ao chamado de Cristo. E Deus não trata o homem uma vez salvo, não trata o homem uma vez salvo para sempre, predestinado à glória, não existe mais pecado. Deus não trata o homem assim. Nós não somos marionetes, nós não somos brinquedinhos de Deus, nós somos feitura das suas mãos, somos a imagem perfeita do nosso Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 21. Mas contra Israel, disse, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O próprio Deus, ele estendia a mão para Israel, mas o povo era rebelde. Só você ler o livro de Juízes, você vai ver como o povo era rebelde e contradizente. Deus dava a bonança ao povo e o povo virava as costas para Deus. E Deus o entregava a ser escravo para que eles pudessem encontrar o caminho do arrependimento. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o seu sangue, o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Vou ler novamente. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Ora, se ele é o Filho de Deus e tem todo o poder, ele poderia salvar todo mundo, não importa a decisão do homem, mas aqui deixa claro que o homem terá castigo aquele que pisar o Filho de Deus. Então, ao homem está o direito de resistir ou não ao chamado de Cristo, e nós precisamos entender isso. A salvação é para todos, mas só entra nos céus aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador de fato.
Amém. Importante intervenção aqui, uma irmã Ângela, ela está aqui dizendo, nossa, para mim, eu era filha de Deus e pronto, acabei de descobrir que sou adotada por Cristo. Então, Aleluia. e nesse momento, a irmã Nadir, também, que é professora, inclusive da nossa classe Pioneiras, ela está perguntando, eu acho importante que deixe mais claro a diferença entre ser criatura e filho de Deus. Bom, não é o tema da lição de hoje. Ser criatura ou feitura não é o tema da lição. Acerca da adoção e do filho, percebe? Vamos falar no âmbito judicial. Eu acredito que você que entende melhor de lei do que eu pode esclarecer, pode entender melhor isso. Mas no âmbito judicial, quem é adotado, uma vez adotado, ele é filho. Ele Legítimo, passa a usufruir de todos os direitos de filho. Exatamente. Então, irmã Ângela, né? Irmã Ângela, embora você foi adotada, você é filha. Porque uma vez adotada, passa a ter o direito de filho co-herdeiro de Cristo. Eu acredito que esse entendimento venha muito por causa daquele preconceito que você citou antes, né? A pessoa, adotado, não, você é adotado a partir do momento que você tem todos os direitos, você passa a ser herdeiro, você é legítimo. Muita gente pensa isso, acesso, que né? a adoção, adotado é uma pessoa diferente da família. Não, negativo. Todo adotado, ele passa a ser, de fato, legitimamente da família. Filho de quem o adotou. E criatura todos somos, salvos e não salvos, são criados por Deus, né? Perfeito. A partir do momento que passamos a ser filhos por adoção, que passamos pela cruz. Isso aí, perfeito. Concernente à criação, Deus criou tudo. Todos nós somos feitura das suas mãos. Mas concernente à salvação, só entra pelo caminho da salvação aquele que de fato aceitar a Jesus como seu Salvador e viver uma vida contínua de transformação no seu interior. Amém. Subtópico 3 do tópico 2. Subtópico, calma aí, acho que eu perdi aqui. É o 3, a gente passa para o 3 agora. Subtópico 2 do tópico 3. A gente está finalizando já, muito em breve a nossa escola dominical. Peço aos jovens que aguardem aí um minutinho, a gente entrou com um pouco de atraso hoje, né? Perfeito. E aí, em razão disso, a gente não conseguiu entrar às 10h30 em ponto com a classe de jovens. Daqui a pouquinho, o professor Mateus já está por aqui e os irmãos já podem também participar da aula. Já estamos já indo para o final. Subtópico 2 do tópico 3. Predestinação e o amor. Aleluia. E aqui vamos entrar um pouco nesse tema, dessas perguntas que foi feita agora. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não bastante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Aleluia! Então, percebe que a predestinação e o amor, ela está entrelaçado. Isso é desde a fundação do mundo. E eu quero dizer, eu escrevi algumas frases aqui, eu quero que você grave no seu coração. Foi por amor que Deus entregou o seu Filho. Foi por amor que Deus planejou a salvação da humanidade. Foi por amor que Deus permitiu o direito da sua escolha. Foi por amor que Cristo, como Cristo venceu a cruz, e como homem venceu a cruz, e como Deus venceu a morte. Por esse motivo, devemos ser gratos a Deus por ter nos escolhido, nós que éramos treva, mortos em nossos pecados. Então, eu quero concluir essa aula de hoje deixando um conselho para a sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus por Ele ter escolhido a sua vida, ter escolhido você para usufruir da salvação em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então, sinta-se privilegiado, sinta-se honrado por Deus, porque hoje nós podemos bater no peito e dizermos: somos filhos de Deus. Nós somos luz em meio a um mundo de treva. Mas por que o Senhor nos escolheu? Eu concluo com isso. Pensa, para meditar você, por que o Senhor te escolheu? Em todo o mundo, Ele escolheu você e lhe deu o direito em adoção para ser chamado de filho. Por que isso? Qual é o propósito disso? Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 14. E subiu ao monte e chamou para si, aleluia, os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse pregar. O Senhor nos escolheu para pregar, anunciar boas novas. Por que fomos escolhidos? Porque fomos escolhidos para darmos frutos. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao Pai ele vos conceda. Terceiro, fomos escolhidos do mundo. João 15,19. Se vós fôssemos do mundo, o mundo amaria os que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. Então eu concluo esta aula dizendo a você que você é um privilegiado. Sinta-se honrado por Deus, por ter sido escolhido por Ele, com o direito de ser filho através da adoção em Cristo Jesus. O Senhor tem grandes coisas para realizar em nossas vidas, mas é necessário que nós entendamos que precisamos cultivar uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor Jesus nessa terra. E eu vou ler a conclusão para a gente terminarmos, e assim eu passo para o nosso presbítero Henrique. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipulada. Que Deus abençoe a sua vida e te possa acrescentar conhecimento cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Presbítero Wesley, muito obrigado pela participação, por ter se deixado ser um instrumento de Deus nessa aula que foi preciosíssima. E o bacana é que ela não termina aqui, né? Além dos frutos que foram gerados no seu coração, você pode compartilhar essa aula. Ela vai ficar aí para sempre. Enquanto o YouTube estiver no ar, a gente consegue continuar falando sobre isso, sobre a importância de entendermos o fato de sermos adotados por Cristo, por intermédio da graça dele, por termos sido escolhidos pelo Senhor Jesus para estarmos aqui fazendo a obra dele, para estarmos aqui pregando o Evangelho e termos garantido assim a nossa salvação. Muito obrigado, presbítero, pela participação. Nós estaremos já passando a